Prazer. Estou muito contente aqui, viu, Monir? Porque aqui é mais ou menos a casa da gente, né? A família Velasco é tudo amiga da gente há muitos anos, né? Época de APCD. E eu sempre tive o privilégio de participar dos primórdios da Bonnie Hill, quando nem Bonnie Hill era, né? E a gente, assim, o que é mais gostoso é ver que, após alguns anos, a ideia da gente era só manter o alvéolo, né? E hoje, cada dia, um de vocês inventa uma nova utilização para Bonnie Hill. E eu inventei uma, o Monir inventou várias, cada um de vocês vive reinventando a Bonnie Hill. E isso é muito interessante, porque a gente vê que o uso da Bonnie Hill é realmente ilimitado, né? E o grande problema hoje que a gente tem no mercado é que o pessoal quer complicar as cirurgias. Isso aqui que foi feito, que o Matias falou, é simples e deve ser simples. Quanto mais simples, não é mais fácil? Para que complicar? Para que pôr enxerto, barreira de titânio, parafuso? Para quê? Não precisa. Tem as indicações muito precisas para essas técnicas. Se puder facilitar, para que você vai complicar? Né? Então, assim, a Bonnie Hill sempre teve o Monir sempre bateu nessa tecla. Eu me sinto aluno do Monir, do Pedro, de todos aqui. Querem simplificar. As técnicas têm que ser mais simples. Quanto mais simples, melhor. Eu já tive época de ser meio louco, né? De fazer bloco, abrir de palato a palato, parafusar um monte de bloco. Eu já gostei muito disso. Hoje, sinceramente, eu não gosto. Você vê bloco na minha frente, eu tenho até de chorar, né? Então, assim, hoje eu tô naquela fase assim, quero ir para a praia, quero fazer a cirurgia mais simples possível, que dê mais resultado, mais previsibilidade, mais simples possível, sem inventar, né? E a técnica que eu vou passar para vocês de seio maxilar, nada mais é do que uma simplificação do que a gente vem fazendo há muito tempo, né? Usa a técnica que vocês já sabem e a gente só dá uma modificadinha na técnica, tá bom? Acho que eu peguei errado aqui. Então, vamos lá. A gente sabe, pessoal, que assim, o planejamento dos nossos implantes, ele tem que ser muito bem executado. O erro normalmente é no planejamento, não é nem na execução. Então a gente sabe que se você tiver o maior número de implantes bem distribuído, com uma força física bem distribuída, a chance do teu caso ser a longo prazo ter sucesso é muito maior. Difícil você pegar um implante aqui, outro acolá, com implantes curtos, com uma carga grande e pensar que isso vai dar certo. Então muitas vezes, por conta da reabsorção que a gente vai havendo com a perda dos dentes, a gente é obrigado a entrar nas áreas de seio maxilar. Às vezes o implante na área de seio maxilar é importante. Eu, por exemplo, muita gente gosta de All-on-4, eu gosto, eu faço também, mas eu fico mais, eu tenho mais qualidade no meu trabalho, durmo com mais sossego se eu tiver implante na posterior. Esses braços de alavanca de implante, eu particularmente eu não gosto. Eu sou da técnica tradicional. Implantes bem distribuídos, equidistantes, eu acho que isso é mais previsível, né? Outros gostam de on-for, eu também gosto, mas em algumas situações limítrofes. Quando o paciente não quer fazer enxerto, aí eu faço isso. Então, assim, a gente tem que saber que na região região posterior, a gente tem uma densidade muito baixa de maxila. A maxila já tem uma densidade normalmente mais baixa. E às vezes a gente se depara com uma região posterior com uma densidade muito baixa, densidade 4. E por mais que você tenha uma quantidade de osso, que você consiga colocar implantes curtos, aquela densidade não faz você ter uma estabilidade legal. E você às vezes tem um braço de alavanca, uma distância entre implantes muito grande. Aí você vai ter que ir para enxerto. Só que o paciente fica assim, pô, vou ter que fazer enxerto, tem uma certa dificuldade de você fazer esse tratamento, porque você propõe para o teu paciente fazer um enxerto de seio maxilar, aí quando você bota as técnicas que existem de seio maxilar, explica para ele como é que ele já fica meio assim, né? Então, a ideia é que a gente vai trabalhar numa área com densidade baixa. Então, assim, tem que levar isso em consideração, ok?
Então a gente trabalha com densidade tipo 3, tipo 4, né? E a gente tem a ideia de que implantes mais longos, tem uma área de osteointegração maior, sejam maiores. Antigamente a gente usava aqueles implantes bem largos, de 5, de 6, hoje já caiu em desuso isso, porque a gente prefere que as tábuas vestibulares sejam preservadas e tenham uma certa espessura maior, para você ter mais sucesso. Mas hoje o número de implantes é importante também, assim como o tamanho deles também, tá ok? Então assim, a gente vai trabalhar numa área que há uma hiperpneumatização dos seios maxilares. Normalmente, quando você perde os implantes, esse seio vai se expandindo, né? O osso não tem densidade, que quando o osso tem uma densidade melhor, essa pneumatização do seio é um pouquinho menor, mas às vezes a densidade é muito pequena, a hiperpneumatização do seio vai se avançando com maior velocidade e faz com que a gente chegue numa situação que às vezes você não tem nenhum rebordo ósseo mais. Você tem 1 milímetro, 2 milímetros, você vai fazer o que ali, né? Então, a gente fica naquela, vamos fazer enxerto ou não vamos? Ou vamos tentar reabilitar até premolar e fazer um braço de alavanca para fazer um protocolo? O que a gente vai fazer? É sempre aquela dúvida, né? Então a gente tem certos receios. E quando a gente realmente opta por fazer enxertos, a gente sabe que a gente tem na literatura mundial que o gold standard é o osso autógeno para enxertos de seio maxilar. Discute-se em biomateriais, tudo bem, só que o osso, o gold standard é o osso do próprio paciente. E quando a gente chega como osso do próprio paciente, a gente tem as áreas doadoras intraorais e as áreas doadoras extraorais. Às vezes, quando você faz seios bilaterais, é muito difícil você pegar só uma área doadora interna, ou do mento, ou da região do ângulo. É muito pouco osso, porque às vezes você acaba fazendo um enxerto mais ou menos, né? O enxerto, ele não pode ser mais ou menos, ele tem que ser bem farto, porque você já tem que contar que com um certo tempo aquele osso vai ser reabsorvido, uma parte do que você enxertou. Você enxertou tantos ml, um percentual desse tantos ml que você enxertou, ele vai ser reabsorvido. E às vezes te deixa numa situação que não é tão bacana. É uma quantidade de osso que não resolve o teu problema. Ou você consegue colocar um implante, mais um implante curtinho, quer dizer, não resolve. Tem muita gente que faz levantamento de seio, mas faz com pouco osso, porque ele quer só se ater à região intraoral. E acaba tendo um insucesso no final do tratamento, né? Sem contar isso, as áreas extraorais... Oi, Renan, tudo bem? As áreas extraorais, elas conseguem um maior volume de osso. Porém, o que a gente pode fazer? O paciente não quer, dificilmente você vai conseguir levar o teu paciente para um centro cirúrgico para tirar crista do ilíaco ou calota craniana. Quem já fez calota craniana, eu já cheguei a fazer, é uma cirurgia até simples de fazer, mas como é que você vai convencer o paciente que vai tirar o osso do crânio? É muito complicado, né? Outra coisa também que é interessante saber, aí são as áreas intraorais, né? Mais uma foto das áreas intraorais. Aqui os enxertos com aquela trefina que ajuda bastante. O problema aqui na remoção dos enxertos, você tem um monte de intercorrências. Você tem parestesia, você tem deiscência de sutura, você tem hematoma, você tem infecção, você tem dor, você tem edema. Então, às vezes, a cirurgia que você está fazendo, ela é muito mais tranquila do que da área que você tirou. O paciente muitas vezes reclama do que você fez para tirar o enxerto e não de onde você colocou. Ah, fiz levantamento de seio maxilar, ótimo, foi tranquilo. Mas da onde você tirou, doutor, realmente foi feio. Né? E crista do ilíaco, a pessoa tira, vai lá, mas ela te condena ao resto da vida. Eu tenho paciente até hoje que reclama para mim da crista do ilíaco que tirou. Nem fui eu que tirei, foi o ortopedista. Né? Mas eu sou culpado, eu que dei a ideia. Né? Então, assim, é muito complicado. Então, assim, a odontologia, de um modo geral, a área de implante, ela vem fugindo de enxerto autógeno. Essa que é a grande verdade. Porque
são coisas que dão problema. Falou de enxerto, vai dar problema. Hoje, por exemplo, assim, fala, vamos fazer um enxerto em bloco, me dá aquela coisa no estômago já assim, sabe? Vamos fazer, mas, né? E tinha uma época que eu adorava. Nossa, que legal. Hoje eu já penso diferente. A gente, graças a Deus, vai mudando, né? Então, ó, as coisas que a gente chegou a fazer, ó. Ó a situação. Com banco de osso também, né? E aí vai, né? Nem vamos entrar no assunto aí. Então, assim, os artigos já vêm demonstrando, não precisa nem ter artigo, né? A clínica já mostra isso pra gente. Que, assim, você expor o paciente a uma área doadora, você expõe ele a um risco maior. Quer dizer, uma cirurgia que era para ser 1 hora, se torna uma cirurgia de 3. Então é meio complicado. Às vezes você nem faz no mesmo tempo cirúrgico. Então, assim, você tem que esperar tempo cirúrgico. Eu já cheguei, por exemplo, o paciente entrar para o centro cirúrgico para tirar o ilíaco, entrou uma cirurgia de urgências, eu saio da sala, sai da sala. Aí passa 2, 3 horas, eu volto para o paciente do centro cirúrgico para poder terminar de operar. Então, assim, é umas coisas assim que acontecem que é complicado. Então, assim, a ideia mesmo que a odontologia vem trabalhando é fugindo de coisas complicadas. E vamos facilitar a nossa vida. A gente não precisa complicar para valorizar o nosso trabalho, né? Então, a ideia é a gente estar correndo fora de problemas que vão acontecendo. Então, teve uma alteraçãozinha acho que do computador aí, alguma coisa. Mas é o seguinte, então quando a gente corre dos enxertos autógenos, a gente tem que correr para algum lugar. Para onde que a gente vai? Então a gente vai ou para técnicas menos invasivas ou para substitutos ósseos. Você tem duas opções. Ou você vai enxertar com alguma coisa que substitua, entre aspas, o osso, ou alguma coisa que te favoreça para você não ter que fazer o enxerto, certo? Dentro dessa filosofia, está mudando um pouquinho. A gente tem os biomateriais, apesar de suas limitações, a gente sabe disso. Pode ser o melhor, o pessoal que gosta do BIOS, né? Apesar de ser o BIOS da vida, ele tem as suas limitações. Né? Muita gente acha que o BIOS é Deus, e o BIOS não é Deus. Então tem as suas limitações. Então todo material, biomaterial, tem as suas limitações. Não dá para a gente comparar um melhor biomaterial com o osso autógeno, não dá para comparar. Tanto é que a literatura é vasta, a gente nem discute isso aí. Então, se já não dá para usar osso, a gente tem que tentar fazer umas técnicas menos invasivas, né? Se o biomaterial não é tão bom quanto parece, a gente tem que tentar fazer uma técnica menos invasiva. Então, ó, já vem Summers, quer dizer, para levantar o seio, ele faz aquela levantadinha, né? E vamos melhorar um pouco, né? O Maló veio e falou, vamos por 4 implantes inclinados e vamos que vamos. É uma opção também para evitar enxerto. O Lundgren, que o Lundgren a pessoa que fez o Lundgren é um médico, né, e dentista também. Ele fez um levantamento de seio, depois eu vou mostrar para vocês. Sem querer, ele tirou um cisto de um seio, porque ele é otorrino, tirou um cisto e apareceu um osso do nada. Ele não pediu para formar osso ali. Ele curetou um cisto do seio e do nada apareceu osso. Então a partir daí veio os estudos. O que está acontecendo aqui para o osso se não tinha osso ali? Né? O Mangano, ele pega a célula. O Mangano, eu tenho 2 publicações com ele, que é um grupo da Itália, que a gente é amigo da gente. Ele pega osteoblasto, cresce o osteoblasto e enxerta no seio maxilar osteoblasto. Tudo para poder fugir de enxerto. E o artigo que eu publiquei em 2011, da Johnny Parodontology, junto com o Monir, falando justamente essa técnica que a gente vai falar para vocês hoje. Quais as alterações, tá bom? Então aí é o artigo do Mangano, artigo Maló, né? O On4, usando 4 implantes, né? Tem a técnica, põe implante onde der, né? Tem lá no tuber, põe lá no tuber, inclina aqui, vamos que vamos, e a prótese, vamos rezar para fazer a prótese depois, né? Se não é você que faz, pode fazer essa técnica, ela funciona bem, né? É uma opção, né? Tem a opção lá que você coloca 4, né? Ou coloca o zigomático, também é uma outra técnica que a gente utiliza para isso, né? O Lundgren também, aquela que eu falei para vocês que ele tirou o cisto do seio maxilar e formou osso, depois ele começou a colocar implante, que foi o artigo que a gente se inspirou nele, né?
O problema é que no artigo do Lundgren, ele levou o seio maxilar e não colocou nada. Simplesmente não colocou nada. Ele pegou, fez a janela do seio maxilar, aquela janela do seio maxilar normalmente, levantou, fez o cardiolook normal, que ele levantou como teto, né? Pôs o implante, depois ele voltou um pouquinho, tirou aquela casquinha que você tinha tirado e encaixou de volta e colou. Então, assim, ele começou não sei se vocês a cardiolook, tudo bem, todo mundo entende aqui, né? Então ele pegou, levou a cardiolook, tirou a casquinha, a tampa que você tirou do osso, colocou o implante e voltou no mesmo lugar que estava, através de uma cola, aquela cola de osso que a gente utiliza, né? Porém, quando eu vi esse artigo, eu achei que legal, né? Não precisa pôr o enxerto, funcionou bem. Só que acontece que o ápice do implante, ele ficava sem osso. Esse que era o problema. Então, o que acontecia? A membrana expandia e encostava como a gente pegasse um dedo e pegasse uma bexiga, né? A gente faz uma força contra a bexiga, esse primeiro terço do implante ficava sem osso. Eventualmente, eu não gostei. Você vê que ali tem informação, ó. Onde estava o seio maxilar aqui, ó, tá vendo? Olha quanto formou de osso aqui, mas só que o ápice não formou. E aquilo me encucou. Por que não formou? Porque a membrana, quando ela voltou para a posição, encostou no implante. Respiração, a própria respiração, vai voltando a membrana para o lugar, encostou no implante, onde encostou não formou. Então isso me encucou. Aí eu conversei com o Munir e falei, Munir, e se a gente colocasse aquela própria janela, fizesse a cardiolook tradicional, colocasse ela como teto, encostasse esse implante no osso, no tecido ósseo, aí não teria esse problema da membrana encostar no implante. Mas como é que nós vamos... Será que a gente coloca Boni Hill tampando esse buraco? A gente precisava tampar o buraco, senão o tecido invagina lá para dentro, né? E eu falei, vamos fazer. E aí surgiu essa técnica aí, tá? Que a gente publicou. Então, além disso, paralelamente a isso, a gente veio descobrindo que assim, a própria membrana do seio, ela tem uma capacidade osteoblástica. Você tem células na membrana do seio que são precursoras de osteoblasto. Então, assim, por incrível que pareça, a própria membrana já favorece a formação de osso. A presença da membrana. E sem dizer que também os implantes hoje, a própria propriedade do implante também favorece, né? Vamos lá? Dúvida, pessoal? Tranquilo? Então, teve um professor lá, esqueci o nome dele, você lembra da USP de Ribeirão? Fugiu, né? Salata. Então, o Palma é um discípulo, quem é de Ribeirão sabe o Salata, que é o professor livre-docente da cirurgia de Ribeirão, da USP de Ribeirão. Ele fez um trabalho que ele fez justamente essa cirurgia que o Lundgren fez em humanos. Ele pegou e elevou, porque assim, a grande dúvida é se esse osso que era formado, depois que formava o osso, você colocava o implante, tinha sangue. Se esse sangue haveria uma formação de osso, a gente percebeu. Mas se tinha integração dessa parte que era nova. Essa era a dúvida. Tinha o trabalho do Lundgren, mas ninguém sabia se aquilo ali estava osso integrado ou se estava preso só pela base. A gente não sabia. Então, o Lundgren fez um trabalho lá em Ribeirão, com o Palma, que é um colega nosso brasileiro, fez com um macaco. Ele fez essa cirurgia de levantamento do seio, igual o Lundgren fez, né? Ele tirou a tampinha, pôs o implante e voltou a tampinha. E depois ele sacrificou o macaco. Até o Palma, eu conversei com ele, falou que dava até dó, porque o macaco até dava a mão para ele, ia pro laboratório, assim. Ele falou, eu vou matar esse macaco, né? Assim que até hoje ele não dorme direito. Até hoje ele não dorme mesmo por causa do macaco. Foi um dos últimos estudos que a gente pode usar macaco, e hoje, assim, comissão de ética animal é muito complicado. Hoje, olhe lá, é rato que a gente consegue matar. Então, assim, foi um dos últimos estudos que tinha. Então, aí mataram o macaco e fizeram um corte histológico e viram que tinha osteointegração daquele osso neoformado com o implante. Então, isso aí, agora descobrimos a América, né? Foi o grande segredo.
Então, eu acho que sim, dentro dessa área que a gente está fazendo nova, esse estudo foi o estudo mais importante, porque ele veio a comprovar uma dúvida que a gente tinha, né? E aí, em 2011, a gente publicou esse no Journal of Odontology, que é uma revista bem conceituada na academia, né, americana, e a gente também depois foi, para preencher tudo mesmo, fomos na Academia Europeia apresentar esse trabalho. Olha o Munir lá, ó, não mudou nada, né, Munir? A gente fez o grupo lá na Academia Europeia levar esse trabalho. Porque assim, a gente teve um ganho muito grande em relação ao trabalho do Lundgren, em relação ao tecido ósseo, né, que eu vou mostrar para vocês. Com essa modificação que a gente fez da técnica. A gente simplesmente copiou, né? E só fez uma modificação. Então, de um lado, a gente pegou alguns pacientes, né? E de um lado a gente enxertou com osso autógeno, tirado do mento ou do ramo, e do outro lado a gente fez o sangue, o próprio sangue do paciente. Esse é o melhor estudo que tem para fazer, porque se tiver algum viés de alteração de formação de osso, teria para os dois lados, né? É um estudo bem legal porque é um estudo comparativo, né? Então vamos lá. Ó, ganho de osso, tá ok? No controle, que seria com osso autógeno, a gente teve 8,31. E no grupo teste, 7,91. Isso aqui não tem diferença, tá? Em estatística isso não tem diferença. E a gente na verdade abaixou um pouquinho porque a gente perdeu 2 pacientes. Um teve sinusite e o outro sumiu. Então assim, estatisticamente isso era relevante. Se não tivesse sinusite, com certeza ia formar. E o outro sumiu, não sei se formou ou não. Então, 2 pacientes a menos na estatística dá uma diferencinha nesses números aí. Então, assim, isso faz com que a gente tenha bastante segurança em falar para vocês que é uma técnica extremamente viável e o que eu já venho fazendo desde 2009. Esse estudo foi publicado em 2011. A gente vem fazendo isso desde 2009. Né? Agora, assim, a gente está querendo demorar um pouquinho mais para mostrar um outro estudo longitudinal, formar aí pelo menos uns 8, 10 anos, para poder mostrar isso para vocês, as próteses. Mas eu vou falar eu tenho vários pacientes no consultório, paciente como teste de osso, não vejo diferença nenhuma, né, no longitudinal. Mas é um estudo que a gente vai escrever ainda, né. Então aqui tem o ganho, E outra coisa, aí eu falei assim, pô, Fábio, mas na outra técnica tradicional você colocava a janelinha de volta, né? E nessa técnica nova você põe a barreira. E aí, como é que faz? Olha lá, fechamento da janela. No grupo controle, 96,6%. No grupo teste, 82%. Porque esse grupo teste entrou em 82%, por quê? Porque o paciente que teve sinusite, ela não formou o osso. E esses dados entraram na estatística do fechamento da janela. Não entrou no estado total da formação dos peixes, não acompanhou ela depois. Mas até quando a gente colheu os dados da fechamento da janela, ela entrou. Então, assim, na verdade, pessoal, o segredo, como o segredo da Bonnie Hill tem que ter sangue. É só isso. Tem sangue. O que não dá, os grandes erros da barreira, que muitas vezes, pô, o meu caso não deu certo, meu caso não deu certo. Não tem como não dar certo. Não tem como dar certo. É só você ver o coágulo formando. Não dá para pôr a barreira e achar que vai continuar sangrando até preencher. Como se tivesse um vazamentinho de sangue ali. Você até lá no fundinho tem um pouquinho de sangue, eu já vou pôr a Bonnie Hill aqui, está tudo certo. No seio maxilar é a mesma coisa. Então, quando você vai colocar a Bonnie Hill para tampar a janela, você tem que ter certeza que aquele seio maxilar está preenchido de sangue. Pô, Fábio, não está sangrando, é difícil, porque tem uma artéria que passa na janela, onde você faz o corte. Eu vou mostrar para vocês. Tem um cortão lá que você faz e faz sangramento ali. Então não tem como você não achar sangue. Qualquer coisa você cureta, você se vira lá para achar sangue. Mas você tem que, antes de fechar, se certificar que aquilo está preenchido. Nada que o Matias falou tem sucesso se você não vê o coágulo formado lá. Achar que aquilo ali vai preencher não dá. Você tem que ter certeza, né? Tá bom? E para vocês terem uma ideia, a gente teve um ganho de implante para dentro do seio maxilar. Olha que interessante. No grupo controle,
Acabou-se, mas o que você ganhou de comprimento para dentro? 8,20 milímetros. E no grupo teste, 8,95. E deu 8,95 porque a gente perdeu alguns pacientes, que é o de sinusite e o outro. Tá? Vocês vão ver casos aqui que a gente, inclusive a ANP foi a parceira da gente nesse projeto. Aí o Pedro falou assim, tem uns implantes de 18. Foi daqui que nós vamos pôr de 18. Eu pus implante de 18 milímetros. Se tivesse 21, dava 21. Só não dá mais muito porque às vezes a abertura da boca do paciente não dá. Mas você põe a medida que você quer. Você quer pôr de 15, você põe de 15. Hoje de 18 acho que nem fabrica mais, né? Mas foi o que a gente colocou. Vou mostrar para vocês. Né? Antes da gente falar da técnica em si, a gente tem que fazer algumas considerações sobre a anatomia dos seios da face. Isso é muito importante, gente. Muita gente acha que seios da face, uma simples sinusite, é uma coisa besta. E é uma coisa muito grave. Né? A gente tem, na nossa área aqui, em levantamento de seio, já teve paciente que veio a óbito por levantamento de seio. Então, assim, não é tão simples assim. A gente tem que levar isso um pouquinho mais a sério. O Ivan, o Muniz são mais que amigos, são meus irmãos aqui. E o Ivan, quando eu mando o paciente com o Ivan para a gente operar junto, o Ivan até estremece, que já vem bomba, né? Porque assim, não tem jeito, a gente tem que tratar e tem que ser bem coerente no que está fazendo. Então assim, a avaliação do paciente tem que ser muito legal. Hoje eu estava conversando até com o Rogério sobre a parte de modulação de hormônios e tal. Hoje a gente vê que até os hormônios sexuais que o nosso paciente tem, as variações de hormônios interferem na parte óssea. E como interferem? E a gente trabalha num público muito próximo dessa faixa etária. A mulher está entrando na menopausa por volta de 45, 50 anos, é o nosso público, é o que está fazendo levantamento de seio hoje. Né? E a odontologia ainda não está muito preocupada com isso. Né? Acho que muito em breve as coisas vão... Eu acho que hoje a gente percebe que a gente não tem essa briga odontologia e medicina. A gente tem que andar junto. Né? Então, a anatomia, as considerações de anatomia é muito importante para você ver se esse paciente é passível de se fazer uma cirurgia de levantamento de seio. Tá ok? Então vamos lá. Bom, os seios da face, gente. A gente tem o frontal, o maxilar, a gente tem entre os olhos ali o etimoidal e lá embaixo, no centro do cérebro lá, o esfenoidal. Então assim, quando a gente fala de levantamento de seios da face, a gente imagina que está na bochecha, que é uma coisa besta, né? Só que a gente esquece que na anatomia dos seios da face, todos drenam para a cavidade nasal. E essa cavidade nasal faz com que esses seios maxilares, seios da face, tenham uma intercomunicação. Então, uma infecção nos seios da face, da maxila, que fala os seios da face, só pensa na bochecha. Não tem frontal, não tem esfenoidal, não tem nada. Como se não existe isso. Eles estão, a mesma infecção que está aqui, pode estar aqui, pode estar lá, está caminhando ali. Não dá para discernir que exista só o seio maxilar separado, não existe isso. Quando a gente tem uma sinusite, a gente se você está diagnosticando já uma sinusite do seio maxilar, a chance disso aí já está indo para o etimoidal, para o esfenoidal, é enorme. E quando a gente tem uma infecção nessa região aqui, ó, ou mesmo entre a cavidade os olhos, é uma região muito mais nobre do que a gente mexe. Então, assim, a preocupação tem que ser muito maior do que a gente imagina que seja. Né? Então, você tem as funções do seio maxilar, que não vamos entrar muito em detalhes aqui. Né? E o que é engraçado, que a gente sempre... eu já vi isso aí em vários cursos até. Quando fala de levantamento do seio maxilar, pessoal, para que vocês pedem tomografia para seio maxilar? Uma panorâmica só resolve. Só que assim, hoje eu não consigo entender, porque é o seguinte, o grande segredo do sucesso do seio maxilar, levantamento do seio maxilar, é você avaliar o ósseo. O que é o ósseo? É o dreninho que vai para a cavidade do nariz. Quanto menor aquele ósseo, quanto mais fechadinho seja aquele ósseo, maior a chance de você ter esse tipo de infecção. Se você tem um ósseo obliterado já tão fininho, se você tiver algum tipo de infecção no seio maxilar,
a chance de você não conseguir drenar aquilo ali é muito maior. E a chance de infecção é maior. Tá? Então, assim, quando vai fazer levantamento de seio maxilar, vocês têm que obrigatoriamente pedir uma tomografia e fazer com que pedir para o radiologista fazer um corte que você pegue o ósseo, que também só fazer o corte do seio maxilar não adianta. E a gente tem que entender que o ósseo, por incrível que pareça, o dreno fica na parte superior. É que a gente brinca, eu sou português, tá? Mas fala que o ósseo é lusitano, né? O dreno está na parte de cima. Então, assim, normalmente o dreno está na parte de baixo, né? Para drenar. Não, está na parte de cima. Então, o que acontece? Se existe o quê? Um epitélio ciliado, lembra, na faculdade de histologia? Que faz com que tudo que esteja ali naquele seio vá caminhando via ciliar, tipo assim, varrendo mesmo, até chegar o ósseo e liberar. Então, anatomicamente, a drenagem já é difícil. Porque o ósseo está em cima, não está embaixo. Tudo bem? É uma coisa que vocês têm que pensar, tá bom? Então, aquilo que eu falei para vocês, que você tem anatomicamente, você tem uma drenagem pela cavidade nasal. Por isso que quando você está com sinusite, você deita ou você tosse, você já sente aqui na garganta a secreção, que desce por trás do nariz. Né? Então, dependendo de que meato, de que região que ele drena do nariz, um sai pelo nariz pela parte da frente, um sai pelo nariz pela parte de trás. Então, a gente tem que perceber que essa comunicação existe. Então, uma infecção no seio maxilar, ela é importante sim. Vamos lá. Aqui fazendo um corte. Está muito lento isso aqui, né? Mas tudo bem. Eu falei para vocês a comunicação. Então, aqui dá para ver bem aqui, ó. Pessoal, olha o espaço que tem de drenagem do ósseo aqui, ó, do seio. Olha onde está o ósseo do seio maxilar. Olha como esse ósseo aqui é bem aberto. Você concorda que esse seio aqui, a chance dele infectar, a chance de infectar é muito menor, porque ele tem um ósseo bem. Às vezes tem ósseo que você não consegue nem chegar à saída dele. Aí você pergunta ao paciente, você costuma ter sinusite? Puta, direto. Sou alérgico. É o perfil do paciente. Aquele paciente que tem sinusite crônica é um paciente que tem, normalmente, o ósseo muito fechado. E esse paciente que tem o ósseo muito fechado, quando a gente imagina fazer um levantamento de seio ou enxerto, a gente tem que tomar um pouquinho mais de precaução com ele. Sabe, fazer um acompanhamento pós-operatório mais de perto, ficar meio de olho nele. Diferente do que o cara que tem um ósseo bem largão. Né? Apesar que ósseo largão desse assim não é tão comum, viu, gente? É mais fácil você achar o ósseo mais fechadinho do que largão assim. Então, outra coisa, a gente tem que ver também que o seio maxilar, quando a gente vai fazer levantamento de seio maxilar, ele acha que o levantamento de seio maxilar é só você levantar a membrana e um pouquinho lá pro lado assim, ó. Né? Empurrar aqui um pouquinho só. O seio ele tem uma profundidade. O levantamento do seio maxilar, você não vai ter sucesso se você não abrir de cabo a rabo. Quer dizer, da parte anterior do seio até a parte posterior. Você tem que ver. É que muita gente assim abre um pouquinho, já dá para pôr o implante aqui, só que depois a membrana encosta lateralmente o implante, você perde o implante. Então, quando a gente for fazer tanto a minha técnica ou a técnica tradicional com enxerto, a gente tem que certificar que você está levantando a membrana de ponta a ponta. Totalmente o seio, tá? Então, imagina o tamanho de um seio, né? Normalmente, o que a pessoa faz? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, a gente vê muito erro de profissionais. Ele abre a janela aqui e traz a membrana só aqui, só. Esquece que tem essa membrana aqui. Então, essa membrana, com a própria respiração, ela volta. Você perde o enxerto que você fez. Ou reabsorve muito. Você coloca um volume enorme de material, no caso da técnica tradicional, e esquece. Então, assim, é só ter a técnica mesmo, que muita gente erra às vezes aí. Não tem sucesso do levantamento, na minha técnica ou na técnica tradicional, por conta erro de técnica tradicional mesmo, do básico, né? Então, quando fazer o levantamento, tem que ser até a parte posterior. Aqui eu falando da parte ciliada, né?
não vem muito ao caso. Saber que assim, a defesa que a gente tem do seio maxilar, além do antibiótico, quando você entra com uma sinusite, você tem a autodefesa da pessoa também. Só que normalmente essa autodefesa é a defesa, não é a defesa rápida, é a defesa tardia. Então por isso que às vezes uma sinusite você não consegue regredir ela muito rápido. Se você não der, às vezes tem gente que consegue regredir uma sinusite a longo prazo, né? Porque a imunidade natural que a pessoa tem de células de defesa não é capaz de fazer isso, porque a drenagem é difícil. Então você começa a alterar o pH da região e a célula não dá conta. Então, pessoal, às vezes você não consegue só simplesmente com a tua autodefesa resolver grande parte da sinusite. Porque assim, a partir do momento que você abre o seio e coloca aquela bando de bactéria que a gente tem na boca para dentro do seio maxilar, com certeza você já está causando uma sinusite. Você já tem uma certa infecção ali. Agora, se ela vai se desenvolver ou não, depende muito da tua imunidade. Agora, se você depender de imunidade tardia, isso gera sinusite, porque não dá tempo. Que o osso começa a fechar, não consegue fazer drenagem, aí você tem que entrar com antibiótico. Por isso que a gente, por precaução, sempre entra com antibiótico. Porque a gente já está causando uma sinusite numa cirurgia dessa. Tá ok? Uma bactéria na boca, ela se comporta de determinada forma. No seio maxilar, ela já é ela age de outra forma. Às vezes uma bactéria que é tranquila na boca, no seio maxilar ela é agressiva. Ela se comporta de forma diferente, tá? Então aqui exemplificando que a dificuldade de encher o seio maxilar de sangue não é, porque a gente tem uma divisão da artéria maxilar que passa justamente na janelinha que você corta. Você cortou a janelinha, já tem o sangue ali, disponível para você usar. Tá ok? Então vamos para a técnica A, senão a gente não vai dar tempo de falar da técnica. Então a primeira coisa é avaliar o paciente. Tá? A gente não pode fugir da parte médica, tá? Se o paciente que toma, que deixa de tomar, se o paciente é asa 1, asa 2, se é diabético, se é hipertenso, tem que avaliar isso aí. Não dá para esquecer essa parte médica. Avaliar o paciente, em que nível que ele, em que asa, que classificação que ele tem, tá? A gente tem que lembrar que o seio maxilar é uma área que não tem nada a princípio. Tanto é que esse casinho é um caso de curso da gente, de um paciente que enfiou o implante lá erroneamente lá para dentro do seio. E eu venho acompanhando esse paciente, esse caso aqui já tem 15 anos. Quer dizer que tá bem, né? Então, para que mexer? Porque às vezes muita gente adora tirar o implante, né? Ah, tá com o implante, vamos tirar. Não sei se isso às vezes é a melhor opção. Você pode preservar às vezes. Esse caso tem 15 anos, não teve problema nenhum. E o paciente não fez a prótese, acredita, gente? Preguiçoso, né? Bom, com relação à medicação, a medicação assim, de eleição, antibiótico para seio maxilar, Clavulin, seria amoxicilina com clavo. Quer voltar? Isso aqui. Então, o medicamento de eleição para seio maxilar, pessoal, é Clavulin. A literatura é farta também. Médico otorrino adora clindamicina, que funciona bem também. Tá ok? Eu prefiro particularmente o Clavulin. Você prefere também, né? Mas clinda também é muito usado pelo otorrino. Funciona bem, né? Aí, se você vai dar corticoide, corticoide ou analgésico ou anti-inflamatório, que você vai dar, não importa. Cada caso, o tratamento não existe protocolo de medicação. O protocolo de medicação é cada um faz o seu de acordo com o teu paciente. Se o paciente que tem uma TJ, TGP, quanto menos anti-inflamatório você der para ele, é melhor. Se tiver uma TJ, TGP alterada. Se o paciente não tem nada, você pode dar, né? Então, assim, eu acho que assim, o que a gente tem que realmente dar é antibiótico, porque a gente já promove uma sinusite. Então, para que você vai esperar essa sinusite avançar, se você pode já retê-la já de primeira mão? Certo? Agora, a partir daí, analgésico, você dá o que ele dá. No estudo, a gente usou lisador. Não uma cirurgia aqui. Lisador é um analgésico de potência média, né? Não um analgésico fraco. É de potência média. Foi suficiente para fazer.
né? Tem gente que faz associação de toragesic com lisador a cada 3 horas. Então, assim, cada um faça o seu protocolo de analgesia, mas agora a antibiótico terapia preventiva tem que ser feita. Eu gosto de estender, porque assim, sinusite, não existe sinusite de tratamento de 7 dias. Né? Geralmente a gente faz 14 dias para sinusite. Então é muito prudente que se faça 14 dias. Principalmente quem tem o ósseo fechado. A indicação dessa cirurgia que a gente vai propor para vocês hoje é justamente naqueles casos que não dá para fazer Summers, não dá para levantar mais um pouquinho e colocar um implante decente, né? E aqueles que têm um mínimo de osso alveolar, de 3 a 4 milímetros. Aquele que você também não tem que fazer nada. Com 4 milímetros você vai fazer o quê? Né? Então não dá para você fazer nada. Né? Então você vai ter que fazer levantamento de seio. Por que eu preciso desses 3, 4 milímetros de rebordo residual? Porque eu tenho que travar os implantes. E é nesses 4 milímetros que eu vou ter que travar o implante. Tá ok? Então essa é a indicação. Então a técnica em si, aquela proposta para o audiolook mesmo, né? Que você levanta a janelinha vira teto da cavidade, né? Essa é a técnica tradicional, que já é previsível, quer dizer, todo mundo fala, põe até cocô de galinha que dá certo. Não é bem assim. Né? O pessoal, põe cocô de galinha, não sei mais que dá certo. Não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. Mas o osso autógeno é previsível, a literatura é farta e funciona mesmo desse jeito. O que a gente vai é só fazer que, ao invés de colocar osso, fazer com que se forme osso. Essa é a diferença, ok? Então a gente faz pega um rebordo, faz um retalho. Esse retalho, eu gosto sempre de fazer um pouco mais palatinizado e nunca no rebordo, né, para você ter um tecido maior para fazer o fechamento. Né? Uma fotinho para vocês entenderem aí melhor. Né? Sempre 2 relaxantes. Para que sofrer? Tem gente que gosta de fazer uma relaxante só na frente. Aí fica se matando para ficar segurando o retalho, ou o teu auxiliar se mata de raiva de você. Então assim, abre o retalho, é que não o Matias falou, eu gosto também de ver. Eu também gosto de ver. Porque assim, eu já fiz coisa errada por não ver. Né? Então quem já teve, né, esses probleminhas já fica mais esperto. Então assim, eu gosto de ver também. Então assim, abre o retalho e abre o retalho generoso, sem miséria. Se você vai trabalhar nessa parte, joga 1 dente e meio para cá, ou 2 dentes para lá e abre o retalho sem dó. Né? O segredo só é uma boa sutura. E se você fizer uma boa sutura, você volta à situação que você estava antes, sem problema nenhum. Outra coisa, quando a gente faz a divulgação do tecido, um grande problema é esse aqui, ó. E a gente não pode ter esse tipo de problema, essa deterioração do retalho. Se você acontecer isso, sutura antes de fazer. O retalho ele tem que estar íntegro. Né? Quanto mais aberto, quanto mais generoso você fizer o retalho, menos trabalho você vai ter, a tua sutura fica muito melhor. É sempre bom colocar, que nem o Matias comentou, o teu retalho seja a distância de onde você está trabalhando. Se fizer o retalho em cima de onde você está trabalhando, você vai ter problema. Tá ok? E na divulgação precisa tomar cuidado também. Então vamos lá, fazer o retalho generoso, fazer a guia cirúrgica, certo? Para a gente saber onde vai ter que colocar os implantes. Normalmente a gente faz isso, não faz? Inclusive tem até uma broquinha que o pessoal usa, né? Essa broquinha não corta a membrana do seio, lindo, né? Só que assim, essa técnica é para abrir sem dó. Porque ela não vai ter que ser o teto do apoio do implante. Não vai ser... Então assim, se eu fizer só essa janelinha, você concorda que malha eu põe um implante aí só? Se eu colocar ela não vai virar teto, vai apoiar no implante? Ela é muito pequenininha. Então abra. E eu vou falar para você, isso é uma coisa minha. Eu acho que quanto mais você abrir a janela, menos chance você tem de rasgar a membrana. Porque se apoia no osso e você, pelo osso você afasta a membrana. Se você fica com uma janelinha muito pequenininha, a chance de você rasgar essa membrana é maior. Você fica fazendo tudo indiretamente. Eu pelo menos, eu sou péssimo para fazer coisa indireta. Né? Tanto é microscópio de eletrônico lá, pelo amor de Deus, me dá até ânsia de vômito só de olhar aquilo lá. Então, eu acho que assim, quanto mais você vê, abre,
e afasta, você tem a chance de rasgar essa membrana com muito... A chance é muito menor. Tá ok? Abriu. Olha o tamanho da janela, gente. Tá? Quer dizer assim, se você tem um espaço para 2 implantes, é para 2 implantes tem que abrir. Se o teu espaço é para 3 implantes tem que abrir. Porque ela que vai ser o teto que vai segurar o teu implante lá. Vai ser o teto do teu implante. Tá ok? Eu gosto sempre de fazer a ideia da broca esférica, acho que fica melhor. Né? Depois eu gosto de cinzel ainda, mas tem gente que... Não importa como vocês vão fazer isso. Né? Cada um domine uma técnica melhor. Eu sou da época de fazer com esférica, às vezes eu vou só com cinzel também, dependendo da espessura da tábua. Se for fininho, eu vou só com cinzel mesmo. Né? Ali, ó, para vocês lembrar assim, ó, no abdômen aparece a artéria, ó. Então, a hora que eu abrir isso aqui, ó, cortar isso aqui, imagina que isso aqui vai sangrar. Onde vai faltar sangue aí? Não vai faltar sangue. Olha como está generoso o sangue. Olha lá, janelinha aberta. O ideal, pessoal, é que, assim, tomar um cuidado mesmo para que ela faça aquela dobradiça. Porque, assim, ela vai estar grudada na membrana, certo? Mesmo que você que solte a dobradiça, ela vai ficar aderida à membrana. Mas aí você perde ela um pouquinho dentro do seio, cara. Ela vai lá para dentro, você não sabe exatamente se está perto do teu implante. Então, assim, quando for fazer a incisão aqui, tomar um pouquinho para tentar manter essa dobradiça, tentar manter mais preservado essa parte superior aqui da dobra. Porque senão a hora que você coloca ela para dentro, você meio que perde ela ali. Tá ok? E sempre é uma cirurgia que a gente não trabalha com sugador lá dentro, deixa lá. Enquanto vai formando sangue lá. Tá bom? Oi. Você mede primeiro em relação ao tamanho do seu implante, da crista óssea, ao meu implante vai ser de, sei lá, 13 Não. É que na verdade a espessura, a altura da janela, na verdade seria a espessura do implante. Porque assim, ela vai virar, né? O que é a altura da tua janela, ela vira a espessura do implante. Porque o implante não vai aqui ali, ó. O implante não vai ficar aqui, ó. Então o implante normalmente tem 4, vai. Então você poderia fazer uma janela comprida e mais baixinha. Tanto faz. Eu prefiro abrir largo. Tanto faz. Eu digo assim, o seu corte superior. Não, entendi. O que o Renan está perguntando é o seguinte. Quanto maior o implante é a altura que eu quero abrir a janela, é isso? Onde vai ficar o teto? Não. Não, porque quando você solta, essa janela vai lá para cima. Mas sim, no começo, quando você está soltando, você tem uma visão melhor onde vai ficar essa janela. Se você solta totalmente dali, ela vai embora. Agora, se vamos supor, essa medida aqui, por exemplo, de altura que eu faço, já é o suficiente para pôr um implante de 15. Aqui, miseravelmente, eu tenho 1 centímetro de altura. É porque assim, normalmente, Renan, isso aí é meio feeling da hora, quanto você vai abrir de altura. Porque o que acontece? Quando você está muito perto do arco zigomático, fica ruim para você adaptar a membrana futuramente. Porque é meio irregular a topografia do osso. Então assim, eu fujo daquela topografia ruim. Porque quanto mais a membrana ficar justaposta ao tecido ósseo, é melhor para mim, que não tenho que inventar muito. Vocês vão ver um caso aí que eu prendia no cover para ter certeza que ela estava fixa. Mas se a topografia é reta, eu ponho ela, eu tenho certeza que ela está ali paradinha. Entendeu? Então, na verdade, a altura você abre quanto você quer. Né? Se você conseguir abrir uma altura que já dê a do implante, eu acho que é até melhor, porque você vê tudo. Fica uma cirurgia mais nítida para você enxergar. Porque às vezes a topografia é ruim, eu abro menos e levanto ela um pouquinho para cima. Por baixo, assim. Para não chegar na topografia que é irregular ao tecido ósseo. Oi. Quanto você costuma deixar de degrau aqui no assoalho do seio? O degrau do assoalho do seio é a medida que você tem. Os 3, 4 que você vai ter. Você não deixa nenhum degrau ali? Não deixo nada. Eu tiro do assoalho. Eu vejo o assoalho. Você tem que ver o assoalho. Entendeu? Você tem que obrigatoriamente ver o assoalho. Para assoalho é a parede lateral. Você deixa um pouquinho na parede lateral. É isso, não é isso? Eu não entendi. Ele falou que não deixa. No nível ósseo. No nível ósseo. No nível ósseo. Tá? Solta mesmo.
Solta em tudo, você tem que ver. Você tem que ver osso embaixo, tem que ver osso do fundo. Você tem que... E soltar a membrana, beleza. Mas deixar no degrau, 2 milímetros no assoalho. Eu não consigo entender a tua pergunta. Que altura você abre? Você abre na altura do soalho, não pra cima. Ele tá Ah, sim, no do teto você está falando? Isso. Não, Não, embaixo. Ah, sim. Não, pode abrir para cima, não tem problema. Pode abrir. Não precisa abrir exatamente nos 3 milímetros. Você pode abrir um pouquinho para cima. Porque é o seguinte, você vai ter que abrir, certo? Quanto menos indiretamente você trabalhe, acho que a chance de você furar a membrana é menor, né? Você está vendo o que você está fazendo, às vezes você pega uma perfuração da membrana que você não enxerga. Às vezes você está fazendo uma coisa indireta, né? Então assim, eu abro exatamente mais ou menos no nível do assoalho mesmo. Ou um pouquinho, 1, 2 milímetros acima, que é o que você falou. Porque assim, 1, 2, 3 milímetros acima você consegue enxergar ainda. Você enxerga ainda, né? Mas assim, eu gosto de ver com nem o Matias, né? O Matias falou, ele caiu que nem uma luva, né? Eu gosto de ver o que eu estou fazendo. Mas esse aqui é o cálculo que alguém perguntou aí. Se você tem, por exemplo, 3 milímetros. Sim, certo. 4 milímetros de osso. Tá. Você deixa mais 2 milímetros de líquido, são 6 milímetros. Se o implante tem 13, a janela daquele seu bracinho vai ter que ser mais ou menos isso aí. Isso aí 7 milímetros. Sim, sim. Então, na verdade, o que me... na verdade, o que me limita a altura do seio é justamente a topografia. Eu não gosto de chegar perto do arco zigomático, porque na hora que vocês vão assentar a membrana, ela fica meio irregular, fica difícil para você assentar ela ali. Então eu fujo daquela topografia irregular. Eu faço onde der. Porque mesmo que eu tiver que subir um pouquinho mais a barreira, eu estou enxergando o que eu estou fazendo. Então assim, a ideia é de se abrir uma janela generosa pelo fato de você poder saber o que você está fazendo. Tá bom? Respondeu, né? Tá? Outra coisa. Pessoal, muito perguntam, não dá pra gente fazer expansão com expansor? Não façam. Uma que o osso dessa região é um osso mole, né? Um osso de densidade baixa. Né? Então, quando você faz uma expansão, dificilmente você consegue uma estabilidade primária desse implante. Então, assim, muita gente, não dá para fazer expansão porque a gente tem um pouco mais de segurança do que está fazendo. Não façam. Então, assim, a técnica é subfresagem mesmo, não tem jeito. Então você fresa lá, vai pôr um implante de 4, você para no máximo na de 3. Tá. Eventualmente, tem 5 de desconto? Aí tem, né? Tem mais 5, né? Então você fresa até de 3 e para lá. Eventualmente, se você tem um pouquinho mais de osso, tem 5, né? Você pode, é a indicação da cirurgia ainda. Quer dizer, de 3 a 7, 3 a 6, você pode fazer essa cirurgia. Então, se você tiver um pouquinho o osso está um pouquinho mais de densidade, você pode fazer até uma broquinha 4 no primeiro milímetro, só para você não escapar o implante. Porque às vezes você quer colocar um implante de 4 numa fresa de 3, você fica forçando e aí você acaba fraturando. Então, assim, é uma cirurgia que a gente consegue falar de São Paulino. Tem que ser delicado. Né? Tem que ter delicadeza, uma cirurgia, porque assim, você trabalha no limite, né? Imagina se travar o implante em 3 em 4 milímetros. Tá bom? Vai condensação, nem pensar, tudo bem? E quando a gente faz essa cirurgia, a gente quer encontrar essa situação. Dá para apagar aqui, né? Posso apagar aqui, Rogério? Não. Aqui, ó. O implante saindo, quer dizer, a gente tem um coágulo formando, dá para ver o coágulo? Quer dizer, tem como não formar osso aí, gente? Não tem, né? A gente sabe que não tem. Então imagina que isso aí é um alvéolão, né? A gente entende que o seio maxilar se torna um alvéolo. Tem o sangue, né? Isso a gente tem, além do sangue, que a gente já sabe toda a fisiologia do sangue, para ela se transformar, como é que o Munir fala, né? Que o sangue é o osso líquido, né? Além do osso líquido que a gente já tem, a gente tem a propriedade da superfície do implante, que também é ósseo indutora, e a gente tem a própria membrana do seio maxilar, que também tem a formação de osso. Então a gente tem 3 fatores colaborando para a formação de osso. Não vai formar? Óbvio que vai formar. É só fazer a técnica como tem que fazer. Porque, eventualmente,
a gente vai ver as dificuldades que acontecem na técnica, a gente aborta essa técnica. A gente tem que ter um resguardo ali, um biomaterial para colocar. Mas se a gente fizer a técnica, não perfurar a membrana, não tem como dar errado, pessoal, tá bom? Vou ter que correr um pouquinho, senão o Rogério vai me matar hoje. Olha lá, sangue formando. Olha lá, coágulo formando. Eu tenho que ver esse coágulo, gente. Não dá para imaginar que ele vai formar. Eu tenho que enxergar assim, ó. Eu tenho que enxergar que ele está formando. Daí a gente coloca a barreira. Isso aí já desde 2000 tem um artigo falando que você pode fechar a janela do seio com uma barreira. Que é de 2000, um artigo até antigo. Né? A gente usou a Bonnie Hill. Acho que foi o primeiro caso que a gente usou para finalidade como fosse alveolar, né, Mani? Né? Acho que foi o primeiro, né? Esse caso aí, a gente estava meio assim, porque tudo que é novidade a gente tem que tentar, né? A gente travou com os covers, a gente furou o cover e travou no cover. Pode fazer, mas se ela sentar bem também não precisa fazer, porque ela senta bem. É que como a gente não tinha muita noção da anatomia ali, a gente vai criando as soluções de acordo com o que vai aparecendo. Então, quando a gente abriu muito perto do osso zigomático, a membrana às vezes ficou muito irregular, então a gente teve que dar uma travadinha, bater até uma taxinha lá. Mas se você fugir daquela região, ela não precisa fazer nada, ela fica bem ali na região. Né? O retalho ele tem que ser de primeira intenção, não pode ficar tracionando muito o retalho. Então, eventualmente, se faz um dividido ali para poder soltar um pouquinho, né? Solta o retalho. E sutura em primeira intenção. Ah, não pode mostrar a barreira? Não pode mostrar a barreira mesmo porque você não vai ver, que a barreira está lá em cima. Então, a sutura tem que ser de primeira intenção como se fosse um implante normal, tá? Sutura. Ali é um caso que deu deiscência, né? Que é na divulsão, ó. Sutura também não pode aparecer. E a barreirinha por dentro ali, dá pra ver, né, gente? Deixa eu voltar aqui. Ó, a barreira. Tá vendo aparecendo ali, ó? A barreira, o ideal é que ela não apareça. Porque assim, essa região aqui ela tem muito a queratinizada, mas normalmente é muito epitelial que a gente vê. A gente vê uma faixa de queratinizada muito pequena. Epitelial, quando a barreira fica aparecendo, que é o caso que você mostrou lá, o paciente se incomoda, fica incomodando o paciente. A epitelial é muito fininha, então ele começa a aparecer. Então, na verdade, ó, é essa situação que a gente vai ter, né? Eu fugi um pouquinho aí. Então, a gente vai ter uma janela do tecido ósseo apoiada no implante. E esse caso aqui é a tomografia, né, uma tomografia inicial, antes do paciente fazer a cirurgia. Tomografia logo após a cirurgia. Vocês vão ver aqui a janela aberta, olha o tamanho da janela, a altura, bem larga, tá vendo? Esse implante aqui é um implante de 18 milímetros, gente. 18. Eu vou falar para vocês que regiões que você tem a vestibular com a palatina do seio próximas, como é o caso aqui, é mais fácil. Por que é mais fácil de dar certo? Porque você enche mais fácil. Aquele seio enorme é um pouco mais difícil. Mas não que não consiga, consegue também, só que demora mais para encher. Aqui, você concorda comigo que está fácil de encher esse cantinho aqui? Né? Então, essa aqui foi uma tomografia pré-operatória, essa é imediatamente após a cirurgia. Aqui tirando a barreira, tá vendo? Tirando a barreira. Ah, pessoal, a barreira tem que tirar depois de 7 dias, 15 dias, 10 dias, né? Era uma dúvida que a gente tinha na época, né, Monet? Porque esse foi o primeiro estudo, que ela ficou 6 meses lá. Né? E tem gente que ainda fala que não é biocompatível. Só ficou 6 meses. Só. 6 meses totalmente Fechada. Totalmente. Algumas expuseram, porque o tecido epitelial, eu fui recortando. Que expôs, eu recortei. Sabe a parafranja? Aparei a franja. Mas eu não tirei. Nesse caso que você colocou, é um implante de exato Externo. externo. Se você colocar um implante que é infraósseo, você não precisa Não, você não tem. dobrar a membrana, acho que Não dá para pôr infraósseo porque você não tem osso para pôr infraósseo.
Você só tem 3 milímetros. Você tem que pôr justa óssea. Não, mesmo assim, no caso, tô falando. É. Um implante que não tá extra, ó, né? Tá Sim. falando outro. Você não precisa virar a membrana. Não, só apoia. Janelinha ali. Só apoia. Que na verdade a barreira é justamente para evitar que haja uma invaginação do tecido epitelial para dentro da cavidade Então, sinusal. naquela que vocês fizeram de prender, implante, não, você vai colocar só no... Não, é que a gente estava com receio dela soltar, porque assim, a topografia não é plano, né? Ela é assim, ó. Então ela ficava meio... Aí onde ela levantava, a gente batia uma taxinha, parafusinho, para ela sentar e ficar mais justa posta no tecido ósseo. Deu para entender, né? Tá. Olha lá, eu volto aqui, deixa eu voltar aqui. Tá, a primeira, né? Segunda, voltei muito. Olha lá, gente, ó. Tecido ósseo formado, ó. A janela, tava um buraco aqui, não tava? Ó. Imagina aqui 3 milímetros, ó. Tá por aqui mais ou menos 3 milímetros. Tudo isso aqui tava aberto, ó. Tudo isso aqui, ó. Não existia. Formou, né? Nenhuma novidade, né? Tem que formar mesmo. E agora, a tomografia inicial, antes da cirurgia, a tomografia imediatamente após a cirurgia e a tomografia 6 meses depois. Olha a janela, dá até para ver a janela aqui, tá vendo? Ó? Vocês percebem que aqui a janela está mais para cima, tá vendo? Ó? Tá vendo aqui a janela? Ó, aqui foi um caso que nem você falou lá. Ó. Eu abri até aqui, mas eu levantei a janela lá para cima. Ó. Provavelmente esse caso aqui deve ter descolado aqui da frente. Então a membrana foi lá para cima, mas eu escolhi bem mais alto. Então o que acontece? Conforme você vai respirando, a tendência disso é baixar. E realmente aconteceu. Ó. Ela baixou aqui, mas olha o nível. Esse implante aqui é de 18, gente. Então aqui, quanto tem mais aqui? Tem pelo menos mais 1 centímetro, vai. Tem 28 milímetros de osso aí. Então é um resultado muito melhor do que aquele trabalho que a gente se baseou nele, que perdia aquele 1/3 de osso no ápice. Né? Então assim, eu sou adepto, tem vários trabalhos de implantes curtos que gostam e tal, mas você fala para mim assim, que você prefere pôr um implante longo ou um implante curto? Implante longo, eu prefiro eu. Né? Então assim, eu fico muito mais tranquilo com a distribuição de vários implantes longos, do que poucos implantes curtos. Ninguém me convence disso. Eu estudei um pouquinho de física, eu vim da área de exatas, né? Então... Então, a barreira, teoricamente, 4 meses, né? É que no estudo a gente estabeleceu como 6 meses. Eu nunca fiz eu sempre estabeleci como regra 6 meses, mas eu acredito que 4 meses já seja suficiente. E aqui a gente usou uma unidade de Hounsfield, que é um valor que a gente pega pelo tomógrafo, que a gente pode usar para ver a densidade do osso, né? A gente usou alguns recursos também de tecnologia para fazer, avaliar quanto esse implante estava... Como é que chama mesmo isso aí, Renan? STEL, né? Então, a gente usou o STEL para ver se estava o osso integrado, se estava estável, todos estavam, né? Tá bom? E aqui é uma coisa que o Misha até em 2000 falava. O levantamento de seio maxilar, às vezes, é a solução para a sinusite crônica. Mas como assim, Fabio? Eu não falei para vocês que o ósteo fica na parte superior? A partir do momento que eu elevo ou devolvo a anatomia original do seio maxilar, que é mais superior, o teto do seio maxilar, eu diminuo a distância do teto até a drenagem do ósseo, concorda? Estou com uma piscininha mais rasa, né? Se eu estou com uma piscininha mais rasa, então o levantamento do seio maxilar, não existe isso aí. O pessoal fala, mas se tem sinusite crônica não pode fazer levantamento de seio. Quem disse isso? Pelo contrário, às vezes a solução de uma sinusite crônica, tirando os fatores alérgicos, não vamos entrar em detalhes aqui, mas muitas vezes a sinusite crônica é causada por defeito de drenagem mesmo. O dreno é fininho e a distância é alta, o dreno vai ser mais difícil mesmo. Né? Complicações Estou terminando, viu, Rogério? O pessoal não está com fome, não. Né? Então, assim,
grande pane dessa cirurgia, como cirurgia semimaxilar mesmo, né? O que é? O que a gente mais tem? É perfuração da membrana. Então, ela é, em média, aí 10%. Mas dependendo da habilidade isso varia muito da habilidade do operador, né? A gente tem colegas que têm um índice de 90%, né? E a gente tem colegas que têm 10%. Então, assim, é calma, né? O levantamento de seio tem que ter um pouquinho de paciência, né? Se você brigou com a mulher de manhã, né? Não faça cirurgia. Né? Outra coisa também do levantamento de seio que dificulta essa técnica, ou todas as técnicas de levantamento de seio, são o quê? A presença de assoalho irregular. Por quê? O assoalho irregular é difícil de descolar, não é, gente? A chance de perfurar é muito grande com o assoalho irregular, que nem esse assoalho. A presença de cistos. O cisto não é uma contraindicação para levantamento do seio, mas o ideal é que ele seja tratado, óbvio, né? Manda para o otorrino, trata, e depois você faz o levantamento. Não tem por que você fazer, porque esses cistos de retenção de muco são cistos contaminados. Ele já está contaminado, quer dizer, se você conseguir fazer a separação da membrana sem romper o cisto, lindo, não vai mudar nada o teu pós-operatório. Agora, se você romper o cisto, que é grande chance disso acontecer, aí você promove uma infecção maior ainda. Porque o organismo encapsulou para poder conter, você vai lá e abre, né? Você piora o caso. Ok? Casos de membrana mais fina. Também, às vezes a membrana muito fininha, ela rasga muito fácil, né? E septo também é outra desgraça, né? Aquele septozinho. Tá. Você quer acender a luz? Nossa, aqui. Sim? Não, aqui, né? Essa aqui? Tá. Então, assim, tem algumas dificuldades cirúrgicas que realmente acontecem, né? Então, aqui é algum caso de perfuração de membrana. Então, tem perfurações de membrana, são pequenas, e você já consegue conter com uma membrana de colágeno, ou, às vezes, pode suturar com fio reabsorvível. Suturar já um pouco. Se você tiver com uma janela grande, você até às vezes consegue suturar. Eu já consegui várias vezes. Um fio reabsorvível e acabou. Porque assim, às vezes você vai lá, membrana, você prefere suturar. Tá fácil para suturar? Sutura. Agora, o índice de que isso aconteça é muito grande. E esse, às vezes, isso não é o maior índice, vocês vão ver lá, de insucesso da cirurgia. O que não pode é abrir aquele buraco na membrana, né? Porque aquele buraco na membrana você volta, fecha, acabou a cirurgia. Seja com enxerto autógeno ou seja com essa técnica aí. Agora, pequenas perfurações que são comuns acontecer, se você bota uma membrana de osso reabsorvível ou bota uma de colágeno e acabou, vai embora. Tá bom? Isso não contraindica o Bonneville ou você já mudou de técnica? Não contraindica. Não. Tanto é, esse caso é um caso do... Sem problema nenhum. Na verdade, você vai... Você lembra? Você é da época do Michelin da bicicleta, não? Eu sou da época do Michelin com furar o pneu da bicicleta. É o Michelin. E enche, acabou o problema. Na verdade, por quê? Se você deixar a membrana aberta, perfurada, o sangue não vai ficar ali. O sangue vai para dentro do seio. Né? Na verdade, é só para você conter que o sangue não saia de lá. Não, eu pensei assim, nesse caso, aborto o Bonneville vai para a técnica... Não. Normal. Você conteve a abertura da membrana, enche de sangue, Bonneville normal, não altera em nada. Na verdade, a gente precisa ter certeza que o sangue não saia de lá. Porque eu tenho que ter sangue entre o osso e a membrana, não dentro da membrana. Né? Tá bom? Então, a gente tem vários estudos, né? Principalmente estudos antigos aí, ó, e estudos um pouco mais recentes, que maior que 10 milímetros, de 1 centímetro a perfuração, aí se aborta a cirurgia. Porque o índice de insucesso são grandes. Abaixo de 1 centímetro, sutura, bota a barreira e acabou, resolve, não tem problema. O problema é que é o seguinte, a cirurgia, de um modo geral, de levantamento de seio, ela tem que ser feita com cautela. Então, olha lá, você está com dúvida se perfurou ou não, dá uma aspiradinha, enxerga, vê o que você está fazendo.
Porque às vezes o que acontece? Abre um pouquinho, a pessoa não percebeu que abriu, continua, aí abre tudo, porque essa membrana geralmente são finas, né? Então assim, você precisa diagnosticar a sua perfuração cedo, quanto mais cedo melhor, porque aí você não faz com que ela abra mais, tá bom? Né? Então é o que eu falei para vocês, a perfuração de membrana não tem muito a ver, né, com o índice de insucesso, quer dizer, não é porque perfurou a membrana que não vai dar certa cirurgia, mas tem que ter cautela, maior que 1 centímetro, aborta a cirurgia, melhor. Né? E são as sinusites também, né, que a gente tem um grande problema. Então a gente tem alguns fatores sistêmicos que contribuem para a evolução da doença. Então o paciente desnutrido, o paciente que toma anabolizante, aquele fortão de academia, né, que a gente acha que o cara é saudável, é o cara que menos saudade tem um cortisol lá em cima, todo bagunçado, né? E às vezes o cara, nossa, o cara é forte, o cara tem uma saúde. Não, é o pior. Pacientes de academia são dos piores pacientes em termos de saúde, né? Estresse, deficiência, então tem lúpus, tem um monte de doenças que interferem nesses tratamentos. Então por isso que a anamnese, a classificação do paciente, em que tipo de asa que ele está, né? Saber exatamente quanto isso interfere na tua cirurgia, você tem que ter total ciência disso. Porque às vezes acontecem coisas, todos de vocês já aconteceu aqui, que vocês achavam que não ia dar e aconteceu errado. Todo mundo tem os seus casos aqui no consultório, né? Então aqui, aquilo que eu já falei, né? Vou dar uma corridinha aqui, né? Também os artiguinhos, também no periodontal. Vamos para a sinusite, que é mais interessa para a gente. Então vamos lá, aqui é um corte tomográfico de uma sinusite, o seio totalmente velado, né, de ponta a ponta. Por que a tomografia é interessante? Porque você enxerga de ponta a ponta. Qual que é o efetivo acometimento da tua sinusite? E quando o paciente está com sinusite, pessoal, é interessante entender que é isso aqui que ele tem lá dentro do seio, né? Aquela secreção que tem lá no seio. Então assim, não tratem sinusite como se fosse uma simples dor de cabeça. Normalmente eu estou com sinusite. Não tem problema não. Tipo assim, é que nem aquele paciente na Unicamp que era assim. Eu tô com câncer, mas eu tô com cirrose. Mas cirrose, tudo bem. Tipo assim, cirrose não, já não tem problema. O problema é o câncer só, sabe? Então assim, a sinusite, ela é grave, é um foco de infecção. E a gente tem que pensar que a boca da gente não está separada do organismo. Esses focos de infecção alteram lá as proteínas C reativas, altera tudo. Todos os fatores que ligam a modulação de inflamação. E inflamação é o oposto do que você quer. Você quer saúde. E as doenças vêm da inflamação. Olha lá, outra situação, ó. Que coisa linda, né? Isso aí. Né? Tem esses sintomas que a gente não precisa nem ficar falando de sintomas de sinusite. Conhece, né? Olha lá. Olha o ósseo lá, totalmente drenando para sempre do frontal. Ó, tudo fechado, ó, de um lado. Dá para ver, pessoal? Totalmente obstruído. E você acha que esse ósseo aí consegue drenar alguma coisa daí, do jeito que está aí? Se você não intervir, não vai drenar nunca. Né? Quer dizer, essa infecção vai continuando aí. Né? E a gente tem que entender que existem altas taxas de infecções, né, orbitárias e intracranianas, e são responsáveis por 11% de mortalidade. Então essas sinusites que avançam para a etimoidal, para o esfenoide, ela é grave, ela não é simples. Sinusites que avançam, elas são graves. Enquanto está na maxilar, lindo, né? Mas normalmente o que a gente pede? O corte maxilar, a gente nunca pede uma avaliação de seios da face. Por que não pedir? Vocês não acham que é o certo? Já que tem, vamos fazer levantamento de seio maxilar, vamos pedir uma tomografia de seios da face, um exame de seios da face. Porque não adianta só avaliar onde a gente vai operar, sabendo que a ligação... Se o cara tiver uma sinusite no seio frontal, você acha que futuramente essa não vai evoluir para maxilar? Vai evoluir, com certeza. Então a gente tem que olhar, sair do escuro, olhar um pouquinho mais claro, mais coisas, trazer a medicina um pouquinho mais para perto da gente.
todo mundo que faz cirurgia um pouquinho mais avançada do que não os implantes, que avança, que invade um pouquinho cavidades mais internas, tem que ter preocupação disso, gente, tá? Estava falando até com o Rogério agora, a gente tem várias interferências de várias coisas na saúde da gente. A gente tem que ser um pouquinho mais do que odontologia. Infelizmente, a odontologia, ao contrário do que eu acho, ela fugiu da medicina. Eu acho que, na verdade, a gente teria que ser uma área da medicina, né? O Ivan aqui sabe mais do que a dificuldade que tem, né? Então, assim, a gente tem que saber, como a gente não é médico, infelizmente a gente não é médico, a gente tem que correr atrás de informações disso aí e se agregar ao médico, né? O Ivan é um grande parceiro da gente há muitos anos, né? E sempre discute os casos, porque a gente tem que pedir bênção para quem sabe, não é? A gente não tem essa formação, tá bom? Então é isso aí, gente, que eu tinha para falar. Tá o meu telefone aí, quem quiser anotar aí, eu puder ajudar vocês. É um grande prazer. Muito obrigado, Monet. Obrigado, Rogério.